Chegamos ao segundo domingo de fevereiro. Queremos dar-vos as boas-vindas. É para nós um prazer muito grande estarmos de novo juntos. Ainda que distantes devido ao confinamento, estamos online convosco. De qualquer maneira, o nosso coração está junto de vós e sentimos que os irmãos também estão junto de nós e em conjunto vamos, neste dia, engrandecer o nome do Senhor, louvá-lo, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Muito bem-vindos a este culto dominical. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Antes de eu respirar, sopraste a tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa tudo para trás, só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa tudo para trás, só para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala montanhas para me encontrar.
Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade de nos juntarmos a milhões de vozes para louvarmos o Teu nome, para Te exaltar e Te agradecer, Senhor. Obrigado por toda a graça que sobre nós tem sido derramada, pelo constante cuidado com que nos tens tratado, Senhor. E agora também neste tempo mais difícil, mais desafiador, nós descansamos nas Tuas mãos, pedindo-Te que acalmes o coração daqueles que estão mais agitados, Senhor. Que despertes e encorajes todos os Teus filhos a permanecerem fiéis até ao fim. Dá-nos a graça, Senhor, de sentirmos durante todo este tempo a presença do Teu Espírito, orientando-nos, falando ao nosso coração, através da Tua Palavra, através dos hinos de louvor, através das leituras. Que tudo seja para a Tua glória e para a edificação do Teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Muitos virão te louvar, teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. O seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. É-nos dada a oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus para nela meditarmos, pelo que vos convidamos, os que em sua casa tiverem as Bíblias, para abrirem em 2 aos Coríntios, capítulo 5. Hoje vamos meditar um pouco sobre uma solene advertência que nós encontramos neste texto. E o texto sobre o qual nós iremos incidir de uma maneira mais profunda é o versículo 10. 2 Coríntios 5:10, que diz: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Não resta dúvida que estamos perante um versículo de grande responsabilidade na sua abordagem, na sua avaliação e na sua aplicação. Porque ele deve ter uma influência muito grande sobre a nossa vida, sobre o nosso pensamento e sobre a forma como nós nos orientamos em relação ao futuro. O contexto, reparem, o versículo 1 do capítulo 5 de 2 Coríntios diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Por isso também estamos gemendo, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é dos céus. Porque estando vestidos,
não sejamos achados nus. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querer ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, para quem isto mesmo nos preparou, foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo qual também sempre de bom ânimo sabemos que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista. Mas temos esta confiança, temos este ânimo, preferindo deixar este corpo a habitar com o Senhor. Deixar este corpo e habitar com o Senhor. É a preferência, é o melhor. Mas, diz-nos depois de seguida o texto: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora surge aqui a responsabilização de cada um de nós na forma como nós vivemos. O capítulo 5, o versículo 1, começa com a palavra sabemos. O apóstolo Paulo está a escrever a uma igreja, a igreja de Corinto. E não lhes vai falar nada novo. Eles sabem que aquilo que Paulo lhes vai falar faz parte da sua esperança. Todos nós, discípulos de Jesus, sabemos que a nossa passagem terrena é breve, é muito breve. E que no final nós passaremos para uma outra dimensão de vida. Mas também no final desta jornada, início de uma outra jornada, há um dia a que chamamos o dia de juízo, o dia em que todos os homens hão de comparecer perante o tribunal de Cristo. E agora surge-nos aqui uma advertência. Todos nós iremos comparecer perante este tribunal. Portanto, estamos a falar de algo inevitável. Aquilo que nós podemos chamar exame final. No final da nossa vida, nós iremos passar por um exame final. O tribunal de Cristo. Quem estudou no final do ano passa por um exame final. O objetivo é ver a aprendizagem de um ano letivo. Se o aluno é aprovado ou se o aluno é reprovado. Esta é a ideia perante a qual nós nos encontramos. Por outro lado, é preparação para enfrentar o tribunal de Cristo. Mesmo nós, se tivermos que ir a tribunal, aqui na nossa cidade ou numa outra cidade qualquer, não é de ânimo leve que nós enfrentamos o juiz em tribunal. Precisamos estar conscientes do ato que está a ser praticado e das palavras que vamos dizer e da segurança que nós sentimos. Se somos testemunhas verdadeiras ou testemunhas aprovadas. Ou testemunhas que não vão falar a verdade. E quem vai a tribunal? A sentença é no final. A sentença é sempre no final. Então, o inevitável. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. A inevitabilidade. Por outro lado, a universalidade. Não são alguns, mas somos todos. Então, a mensagem é dirigida a todos, para que todos possam aferir, parar, refletir. E nós precisamos de refletir. Como é que será aquele dia? Naquele dia a nossa vida estará exposta. É um livro aberto. Nós podemos dizer, será um dia em que as máscaras caem. Seremos verdadeiramente nós. Nós éramos aquilo que está ali retratado naquele dia. Nem mais, nem menos. Todos os filhos de Adão terão que comparecer e responder perante o Criador. E como diz Hebreus, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ao homem, a todo o homem, está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Tal como nos recordamos das palavras do profeta Amós ao povo de Deus, a Israel. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Não vivas de uma forma inadvertida e irresponsável.
como nós, cristãos, também somos advertidos a não viver de uma forma irresponsável. Comparecer perante Deus, neste dia, há duas possibilidades: absolvição ou condenação. Mas tu, que julgas a teu irmão, ou também porque desprezas o teu irmão, não sabem que todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, como está escrito, pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, pois está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. É intransmissível esta responsabilidade. Cada um de nós irá comparecer perante o tribunal de Cristo e cada um de nós, eu, estou frente a frente com o Criador, prestando contas da minha própria vida. Responsabilidade. Se tu pensas, se tu crês que isto é verdade, como é que nós, como é que eu e tu devemos orientar a nossa vida? Como é que nós devemos viver? Disse Jesus, para que não adormecêssemos ou não fôssemos apanhados desprevenidos, não só pelo facto de ter contado a parábola das 10 virgens, ambas esperavam a chegada do noivo. 5 prudentes e 5 imprudentes. É como que parte da igreja é representada pelas virgens imprudentes. Outra parte da igreja é representada pelas virgens imprudentes. Umas foram bem-sucedidas, outras foram mal-sucedidas. Assim acontecerá também entre nós. E Jesus advertiu-nos, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e para que possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados que lavaram as suas vestiduras, os seus vestidos, no sangue do Cordeiro. Isto é, bem-aventurados aqueles que durante a sua peregrinação abraçaram o Salvador e viveram para a glória de Deus. Observaram os preceitos da Sagrada Escritura. Viveram de uma forma responsável. Sabendo, e nós sabemos, e tu sabes, porque a palavra de Deus assim o diz e o afirma, cada um de nós vai enfrentar o tribunal de Cristo. Então desejamos muito que o Espírito de Deus nos ajude a refletir, a pensar e talvez alterar muitos procedimentos da nossa vida. E estamos sempre a tempo de melhorar. E estamos sempre a tempo de corrigir. Prestação de contas. Temos que prestar contas. Muita gente vive no mundo como que não tenha de prestar contas a ninguém. Faz o que quer, vive como quer. Sim, senhor. Ele é senhor de si próprio. Não é verdade. A palavra diz que não é verdade. Cada um receberá segundo o que tiver feito. Cada um será recompensado segundo aquilo que foi feito. Não está em causa a salvação, no sentido de que nós somos salvos pelas obras. Não são as nossas obras que, no final, ditam se nós somos salvos ou não. A salvação é um dom gratuito de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Sempre afirmamos que nós, espiritualmente, estamos falidos, não temos nada de valioso. Mas o que a Bíblia nos diz é, nós fomos salvos para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. O que é impensável é que um cristão que encontrou Cristo como Salvador e quer ser responsável na forma como ele vive perante Deus e perante os homens, não levar a sério as advertências da palavra de Deus e não viver uma vida capaz de refletir o seu mestre, recheada de boas obras, viver com responsabilidade. Não pode acontecer na nossa vida como aconteceu à mulher de Ló. E Jesus, num dos momentos, durante o seu ministério, ele chamou a atenção. Olhai para a mulher de Ló. Então o que é que aconteceu à mulher de Ló?
A mulher de Ló não levou a sério a palavra de Deus. E no século XX, e durante todos os séculos do cristianismo, não é? Muitos não levaram a sério a sua fé. Ora bem, nós estamos num tempo em que vale a pena refletir. E nós temos tempo para refletir. Nós estamos em confinamento, temos horas e horas em nossa casa. E é preciso refletir sobre nós. É preciso refletir sobre a palavra de Deus. E quero-vos dizer que a palavra de Deus, tudo o que ela diz, tudo o que ela afirma, é verdade absoluta. Não pode ser posto em causa. E Paulo disse no versículo anterior que nós não lemos, que é o último do capítulo 4, antes de começar este, sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos uma outra casa, não terrena, não feita por mãos de homens, mas pelas mãos de Deus, eterna, não aqui, mas no céu. Então, diz-nos o seguinte, Paulo: nós não atentamos nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. É sobre esta realidade. Nós hoje vivemos muito preocupados com as coisas terrenas. Mas nós não podemos viver somente preocupados com as coisas terrenas. Nós precisamos de viver preocupado também com as coisas espirituais. Com as coisas que dizem respeito ao reino do Senhor. E sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, como chama a atenção Tiago. Temos muitos ouvintes, poucos praticantes. Podemos dizer que este é um grande dilema da história do cristianismo. É a igreja que não pratica nem vive os valores do Evangelho. Portanto, transforma-se numa igreja cujo testemunho é negativo. É negativo. Haverá justa retribuição. Haverá justa retribuição. Ninguém pode dizer que Deus é injusto. Ninguém pode dizer que Deus é injusto. E naquele dia, quando ouvir a sua sentença, não tem razão para dizer há injustiça naquilo que é dito acerca de mim. A acusação não é verdadeira. Porque aquilo que Deus nos vai dizer é justificado através das nossas obras. Se é dia de caírem as máscaras, é dia de se conhecer verdadeiramente o homem. É dia de se conhecer verdadeiramente quem é o António Gonçalves. É o dia de se conhecer verdadeiramente quem tu és, sem máscaras. O que nós escondemos será exposto. O que nós nunca revelamos será revelado. O que nós sempre fomos no íntimo será do conhecimento geral. Talvez em determinados momentos para vergonha nossa. Nós gostaríamos que as coisas fossem apagadas, não fossem conhecidas. Se invocais a Pai aquilo que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, então somos advertidos por Pedro: andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai de forma responsável. Reparem, se invocais por Pai, se as vossas orações são dirigidas ao Pai Celestial, ao Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo o que neles há, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se as nossas orações lhe são dirigidas, Ele é aquele que, sem parcialidade, julgará a obra de cada um. Então, andai com temor, andai com reverência, andai com cuidado, durante o tempo da vossa peregrinação. O tempo da nossa peregrinação é o tempo da nossa caminhada na vida terrena. E a caminhada na vida terrena é muito pequenina em relação à eternidade. Muito pequenina, mas de quem, durante este tempo, é-nos requerido a nós sensatez, responsabilidade, equidade e tempo para parar e pensar. Tempo para parar. Vós, portanto, amados, sabendo de antemão, reparem o que é que Pedro está a dizer, nós, sabendo de antemão, antecipadamente, que estas coisas vão acontecer,
iremos comparecer perante o tribunal de Cristo, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O perigo de nos desviarmos da fé, de irmos atrás daqueles que vivem uma vida irresponsável. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cada um será julgado pelos seus próprios feitos, segundo o que tenha feito. Chegou o momento de saber os nossos pensamentos secretos, as nossas motivações certas ou erradas, porque muitas vezes afirmamos uma coisa e pensamos a outra, e aquilo que nos leva a fazer alguma coisa não são as motivações mais corretas. Qual o propósito das nossas ações? A inveja que nós guardamos no nosso coração, a cobiça que nos tentou, os falsos testemunhos que nós produzimos e os erros que nós praticamos. Ora, convém recordar aqui as palavras de Jesus. No capítulo 25 de Mateus, é um capítulo de chamada à responsabilidade, ao trabalho. Jesus conta a parábola dos talentos, da distribuição de talentos. A forma como todos reagiram perante a responsabilidade dos talentos. Uns foram elogiados, outros censurados. Uns foram recompensados, outros, pelo contrário, não tiveram lugar a recompensa. Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não precisamos de ter muito, não precisamos ser ricos para sermos bem-sucedidos na vida espiritual. Todos nós temos a oportunidade de ser bem-sucedidos. À frente, um pouquinho mais à frente, ainda dentro do capítulo 25 de Mateus, quando Jesus nos chama e nos adverte e nos orienta no sentido de sermos praticantes da palavra, de praticarmos as boas obras, há o elogio também para uns e a falta de elogios para outros. Quando é que nós vimos Jesus nu e o vestimos? Quando é que nós vimos Jesus com sede e lhe demos beber? Quando é que ele esteve preso e o visitámos? Quando? E Jesus disse, a qualquer um destes pequeninos, quando lhe o fizerdes em meu nome, a mim o estáis a fazer. Portanto, é a nossa responsabilidade de praticarmos a fé em várias situações. E em determinado momento, Jesus chama a atenção de que há um grupo que vai ouvir estas palavras. Lançai, pois, o servo infiel nas trevas exteriores. Lançai, pois, o servo inútil. É uma ofensa hoje chamar inútil a alguém. Mas do ponto de vista espiritual, há aqueles que têm vidas úteis e há os que têm uma vida inútil, que não produzem fruto, que não são agradáveis aos olhos de Deus, que não são boas para o seu próximo. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ali não haverá qualidade de vida. Ninguém deve desejar chegar a esse ponto. Agora vale a pena meditar aqui sobre alguns minutos, de uma forma muito rápida, o corpo. Instrumento das realizações, o corpo. A importância do corpo. Bem, o corpo não tem vontade própria, aparentemente. O corpo obedece à mente. Mas é o corpo que realiza as obras. As mãos, a boca, os olhos, os pés. O corpo é extremamente importante. Nós falamos, abençoamos, amaldiçoamos. Temos os braços, abraçamos ou repelimos. Revelamos bondade. As mãos podem revelar bondade, como podem roubar o bem do próximo. O corpo revela
o nosso caráter. As nossas obras revelam o nosso caráter. O encoberto será exposto. E aquilo para o qual o apóstolo Paulo nos chama a atenção sobre o corpo é que nós o temos que usar como instrumento de justiça, como instrumento agradável aos olhos de Deus, como instrumento de bem para o próximo, para a família, para a igreja, para a nação. Nós sem corpo não existe a pessoa. Nós precisamos ter um corpo com uma alma, um corpo vivo. E ele se revela através de um conjunto de obras, boas e más. O servo de Jesus opta pelas boas obras. Opta pelas boas obras. Nem poderia ser de uma outra maneira. Nada há encoberto que não seja descoberto, desvendado. Nem oculto que não seja sabido. Portanto, tudo o que em trevas disserdes, à luz será ouvido. E o que falardes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Lucas 12:2. Temos de pensar muito e bem para afinarmos a nossa mente, o nosso coração, as nossas motivações, as nossas atitudes, aquilo que somos e aquilo que queremos ser. O que é que nós queremos ser? O que é que te motiva a ti no dia a dia? Se a salvação é pela fé, a salvação é pela fé. Única e exclusivamente pela fé. O julgamento é pelas obras. É ver o resultado, até onde te levou a tua fé em Jesus Cristo. Até onde a tua compreensão chegou. Até onde o amor de Deus te levou a realizar alguma coisa. Em seu nome. Dar um copo de água em seu nome. São metáforas, imagens. Vestir alguém em nome de Jesus. Inspirado no cumprimento do amor. Todos nós estamos a caminhar para o tribunal de Cristo. Se isto é verdade, como é que nos convém viver? Se isto é verdade, e nós podemos dizer é inevitável, temos toda e absoluta certeza de que nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Ao ser verdade, como é que nos convém alinhar a nossa vida? Ora, nós precisamos de uma profunda reflexão sobre a igreja que somos. E a igreja que Jesus sonhou para nós. A igreja, pessoas. Núcleo de pessoas. Caminhar com responsabilidade. É caminhar com os nossos olhos no alvo. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque com os nossos olhos em Cristo, nós podemos realizar grandes coisas para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, falando da vida cristã, olhando para o atleta, aplicando, ele disse, precisamos de disciplina. E saber qual é a nossa luta. Qual é a carreira na qual estamos investidos? E como é que nós devemos correr a nossa carreira cristã? E mais do que nunca, nós precisamos de disciplina. Disciplina é termos objetivos e lutar por esses objetivos. Não sabeis que todos correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio. Ele olha para o estádio, um estádio romano, dos Jogos Olímpicos ou Istmicos, e os atletas se prepararam, eles são muitos, mas um só leva o prémio. E a nós é-nos dito, correi de tal maneira que o alcanceis. O prémio. Ele volta novamente ao estádio e diz, eles na realidade, esses atletas, correm para alcançar uma coroa corruptível, feito de grinaldas, de louro, de loureiro.
Nós, porém, uma incorruptível. Uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como combatendo no ar, não como coisa incerta. Não é à toa. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Não. Com firmeza, com sabedoria, com lealdade, com objetivos. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Isto é, eu me disciplino para o alcançar. E nós cristãos do século XXI precisamos de disciplina mais do que nunca na vivência da vida cristã. Precisamos de percorrer este caminho que Deus preparou para nós. Precisamos de viver durante a nossa caminhada para a sua glória. E com alegria o fazemos. Porque nós caminhamos com esperança. Nós vivemos num mundo atribulado, mas com esperança. Sabendo que no final da nossa carreira, nos aguarda a bem-aventurada vida cristã. A vida eterna. E Deus irá dar a cada um dos seus servos fiéis o seu galardão. Bem, servo bom e fiel. Que no tribunal de Cristo tu possas ouvir da parte de Jesus estas palavras. Bem, servo bom e fiel. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada cristã. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver a tua beleza, me leva a adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és o meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre tudo, tu és exaltado, és glorioso nos céus. Humildemente vieste à terra para te entregares por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és o meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar.
Queridos irmãos, após essa experiência de culto nessa manhã, é a hora de darmos as informações atualizadas do que vai acontecer nesta semana. Antes de mais, obrigado a todos aqueles que colaboraram e também que leram a nossa revista informativa Fortaleza, a primeira edição agora de janeiro, que teve um alcance nacional. Portanto, todas as igrejas batistas da convenção tiveram acesso ao nosso conteúdo informativo e várias pessoas na cidade de Leiria. Por isso, queremos que a próxima edição possa alcançar ainda mais pessoas e continuamos a contar com a colaboração daqueles que se disponibilizaram para estarem conosco nesse projeto. Queremos também trazer para os irmãos a informação de que após a nossa campanha de aquisição dos novos equipamentos, nós já alcançamos 35% do nosso alvo de 1.750 euros, ou seja, já temos 600 euros em ofertas. Muito obrigado a todos aqueles que generosamente têm contribuído para que a nossa comunicação chegue cada vez mais com qualidade para os irmãos que estão a nos ouvir. Também queremos reforçar o convite à participação na quarta-feira online, onde nós podemos ter um estudo bíblico e a exposição do livro de Hebreus. Essa semana vemos o primeiro capítulo e foi uma grande bênção e grande aprendizagem na exposição trazida pelo pastor Antônio Gonçalves. Ainda queremos convidar os irmãos a se inserirem e integrarem os grupos de ligação. Os grupos de ligação nesse formato online passaram também por suas transformações e o que nós queremos é ver a igreja ligada, mesmo que não possam estar presencialmente juntos. Por isso nós temos várias ferramentas, estamos a passar aqui por alguns momentos em que vamos capacitar ainda mais a nossa liderança e integrar aqueles que querem participar dos grupos de ligação online. Então, muito obrigado aos nossos líderes que já têm participado e a todos aqueles que continuarão a ser integrados conosco. Ainda queremos reforçar a Escola Bíblica Online, que está a ser enviado o conteúdo para os irmãos na segunda-feira e o conteúdo por vídeo, a exposição por vídeo chegando no sábado. Tudo isso reflete uma igreja que continua ligada em meio à pandemia. Estamos ligados, estamos conectados com todos os irmãos. A palavra de Deus, ela nos fala, e é uma reflexão profunda que nós temos que fazer em 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. A igreja de Jesus é uma igreja generosa, é uma igreja que serve, é uma igreja que ama, é uma igreja que partilha. Por isso queremos continuar a contar com os irmãos. A vossa generosidade tem nos permitido crescer como igreja em tempos difíceis e ajudarmos outras pessoas também. A campanha de alimentos continua, há famílias necessitadas e nós como igreja podemos ajudar aqueles que mais precisam. Continue a colaborar, continue a ser generoso. Durante a semana, na igreja é feito um ponto de recolha em que os alimentos não perecíveis são destinados à elaboração de cabazes que são entregues a famílias mais carentes. Então continuamos a contar convosco. Uma excelente semana. Que Deus vos abençoe e que seja um tempo de paz e de alegria em nosso coração, mesmo diante de todos os momentos que temos vivido. Agora eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos e vamos juntos orar. Agradeça pela sua família, agradeça pelas bênçãos que Deus te tem dado, agradeça a Ele pelos bons e não tão bons momentos que tens passado. E vamos juntos encerrar essa experiência de culto com essa oração diante do nosso Deus. Feche os seus olhos e vamos juntos orar. Pai, muito obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir a Tua presença em meio ao caos. Obrigado porque o Senhor tem trazido a esperança aos nossos corações. O Senhor tem nos mostrado caminhos, direções, tem nos mostrado, ó Pai, aquilo que nós precisamos crescer como igreja. Obrigado porque os meus irmãos estão online nesse momento e podemos estar ligados em várias casas, espalhados por Leiria e não só, pelo país e até fora do país. E é um privilégio como igreja termos esse momento. Abençoa-nos durante essa semana, dá-nos um tempo de paz e alegria sob a Tua presença. Por isso, obrigado, Senhor. Sê conosco no restante desse tempo, é o que nós pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Que Deus vos abençoe.